Ela não queria entrar naquele carro, mas quando viu a arma na mão dele, entendeu que não tinha escolha. O que começou como um grito de ciúmes se transformou em uma missão de vingança que quase terminou em sangue. E tudo isso, segundo uma testemunha, aconteceu sob a ameaça de um dos homens mais poderosos da história da música. Hoje, no Mundo Curioso, vamos mergulhar em mais um episódio sombrio do julgamento que tem chocado os Estados Unidos e o mundo. E o que você vai ouvir agora, muitos prefeririam manter em silêncio. Antes de começarmos, um pedido rápido. Se você valoriza investigações sérias, denúncias que precisam ser ouvidas e histórias que não podem ser silenciadas, inscreva-se. Agora no canal, ative as notificações, curta este vídeo, compartilhe com alguém e deixe seu comentário. Isso ajuda o nosso trabalho a alcançar mais pessoas e garante que vozes abafadas nunca mais fiquem no escuro. Estamos na terceira semana do julgamento de Sean Diddy Combs, e os acontecimentos do dia 27 de maio de 2025 marcaram um novo ponto do julgamento. Pela primeira vez, o júri ouviu o relato de Capricorn Clark, ex-assistente pessoal do magnata. Com voz firme, mas embargada pela emoção, ela descreveu a noite em que, segundo ela, foi sequestrada por Combs. Era dezembro de 2011 quando, de repente, ele teria invadido sua casa com uma arma em punho, forçando-a a se vestir e entrar em seu carro. "Vamos matar o Curry", repetia durante o trajeto. Assim, o alvo era o rapper Kitty Curry, envolvido na época com Cass Ventura, namorada de Combs. Segundo Clark, Diddy deixou claro o plano: levar a assistente até a casa de Curry para intimidá-lo, confrontá-lo, ou pior. "Eu não tinha escolha. Era isso ou ser ferida", declarou Clark diante de um tribunal em silêncio absoluto. Mas a violência, segundo ela, não terminou ali. Ao voltarem para casa, Combs teria espancado Cass Ventura com brutalidade. Chutes, socos e humilhações. Um ataque que parecia tanto físico quanto psicológico. As palavras de Clark confirmaram denúncias feitas pela própria Cass em outro depoimento, formando uma linha contínua de abuso sistemático. No entanto, o que mais desconcertou os presentes não foi apenas o conteúdo do relato, mas a ambiguidade emocional de Clark. Em lágrimas, ela confessou ter enviado diversos e-mails a Combs após ser demitida, implorando por uma segunda chance. A defesa usou isso para argumentar que Clark não era apenas uma vítima, mas uma mulher emocionalmente envolvida, disposta a retomar o vínculo com o magnata. Durante o contra-interrogatório, o advogado de defesa Mark Agnifil a confrontou. "A senhorita não o acompanhou para evitar que ele fizesse algo estúpido?" Clark, chorando, respondeu: "Eu fui coagida. Não era minha escolha." A promotoria, por sua vez, não deixou espaço para ambiguidades. A assistente do procurador federal, Mitz Steiner, redirecionou o foco para o ponto mais grave: a ameaça armada. "Combs estava armado naquele dia?" perguntou. "Sim", respondeu Clark. "Você temia ser ferida se não obedecesse?" "Sim, senhor." A imagem que se formava era a de uma relação sustentada por medo, manipulação e controle emocional. Clark afirmou sentir que precisava proteger Combs, mas também temia ser destruída por ele. Um vínculo marcado por dependência emocional e destruição psicológica. Quando se referiu a Cass, Clark desabou. "Ela queria me afastar dele", disse chorando. Não era uma acusação, mas um lamento. A sensação de ser a guardiã de um homem que a destruía pouco a pouco. A promotoria usou isso para reforçar o argumento central. Até mesmo aqueles que ainda nutriam algum afeto pelo réu foram alvos de seus abusos. No tribunal, o rosto de Diddy permanecia impassível. Nada de reações. Apenas olhares breves para seus advogados. Um homem que antes dominava palcos, capas de revistas e os holofotes, agora reduzido à figura silenciosa de um réu. Mas isso era apenas o começo. No dia seguinte, 28 de maio de 2025, o Tribunal Federal de Manhattan virou uma verdadeira sala de horrores. O que era um caso de abuso e controle emocional começou a tomar contornos de crime organizado, com traços de espetáculo macabro. O primeiro a depor foi The Onash,
estilista e amigo próximo de Cass Ventura. Com firmeza, ele afirmou ter visto Cass sendo puxada pelos cabelos, espancada até sangrar. E num dos momentos mais arrepiantes revelou que a cantora chegou a pular de uma varanda para escapar. Ela preferiu arriscar a vida a continuar naquela sala com ele, mas o mais devastador ainda estava por vir. Aliás, se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que pensa e compartilhar com alguém. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Segundo Nash, Diddy teria ameaçado divulgar vídeos íntimos de Cass, gravações feitas nas chamadas freak-offs, festas privadas marcadas por drogas, acompanhantes e relações forçadas. O estilista revelou que esses vídeos teriam sido enviados inclusive para o trabalho dos pais dela. Um ato de vingança e controle. Combs teria dito: "Não chame a polícia, ou eu solto tudo na internet." Esses registros passaram a ser tratados como um arsenal de chantagem, uma forma de manter vítimas em silêncio. Um sistema montado para manter poder absoluto sobre todos ao seu redor. A promotoria avançou com blocos de evidências e nomes novos. Começaram a surgir. E o que parecia um caso isolado começou a parecer parte de algo muito maior, muito mais sombrio. Ela sangrava, mas não podia pedir socorro. O homem que a machucava era o mesmo que poderia acabar com sua carreira com um clique. Quando ela saltou daquela varanda, não fugia apenas da violência. Fugia da promessa de exposição. Fugia de um homem que sabia exatamente como fazer alguém desaparecer, sem deixar marcas. Mas agora, o tribunal começa a enxergar as marcas que ele deixou. E se os próximos depoimentos forem tão chocantes quanto os de Clark e Nash, o mundo vai descobrir que o silêncio das vítimas sempre teve um preço alto demais. E o julgamento de Diddy pode ser apenas o começo. Ela nunca esqueceu a noite em que acordou com o peso dele sobre seu corpo. Estava paralisada. Era só mais uma noite, mais um quarto de luxo, mais uma vítima tentando sobreviver em silêncio. Mas agora ela falava. E o que disse no tribunal mudou tudo. Em 29 de maio de 2025, o clima no Tribunal Federal de Manhattan era denso desde a madrugada. A imprensa se amontoava nas calçadas antes mesmo do sol nascer. Dentro da corte, os jurados observavam em silêncio a próxima testemunha subir ao banco. O nome dela era fictício: Mia. Ex-assistente pessoal de Diddy entre 2009 e 2017, seu depoimento só foi autorizado com identidade protegida. O risco de retaliação era real. Bastaram poucos minutos para o silêncio da sala se tornar puro choque. Ele subiu em mim enquanto eu dormia. Eu estava tão paralisada de medo que não consegui gritar. Foi assim que ela descreveu o primeiro estupro. Segundo Mia, tudo aconteceu na mansão de Los Angeles. Ela havia terminado o turno de trabalho, se deitado num quarto de hóspedes e durante a madrugada, Diddy entrou, deitou sobre ela e a violentou. Ela ficou imóvel, apavorada. Mas não foi o único episódio. Com lágrimas nos olhos, contou que, em outro momento, foi chamada por ele para ajudar com malas. Ao entrar no closet, foi encurralada. Segurando a cabeça dela, foi forçada a fazer sexo oral. Ele era o patrão. Tinha controle de tudo. Eu só queria sair viva. Durante todo o depoimento, Mia estava fragilizada, mas cada frase saía com coerência, como se cada palavra estivesse guardada há anos. Ela contou que não podia recusar nenhuma tarefa, nem mesmo fazer um sanduíche. Negar algo significava punição, humilhação ou agressão. Disse que desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático severo e, desde então, nunca mais conseguiu manter um emprego. Os relatos anteriores de Cass Ventura, segundo Mia, eram idênticos aos que ela também viveu. Explosões de raiva, perseguições, freak-offs e o medo constante de represálias. Ela contou que depois das festas era sua função limpar os quartos. Sangue, camisinhas usadas, cera de vela, objetos quebrados. Tudo precisava desaparecer antes da chegada dos funcionários do hotel. Eu me sentia uma cúmplice involuntária, disse com a voz embargada. A promotoria reforçou com seu depoimento o argumento de que havia um esquema deliberado de tráfico sexual.
Ela revelou como os locais eram preparados: velas aromáticas, óleos, kits com lubrificantes, música ambiente, às vezes até câmeras escondidas. Tudo meticulosamente planejado. Mia descreveu Didi como o diretor de um show perverso. O juiz teve que interromper a sessão para que os jurados pudessem recompor-se. Mas o que viria em seguida iria expor o abismo entre a imagem pública e a realidade sombria de Didi. Aliás, se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que pensa e compartilhar com alguém. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. No contra-interrogatório, o advogado Brian Steele partiu para o ataque. Mostrou prints antigos de redes sociais, onde Mia chamava Didi de mentor, amigo para a vida, inspiração. Exibiu um álbum de recortes que ela teria feito para o aniversário de 45 anos dele, com mensagens carinhosas e colagens afetivas. E disparou: "Se ele a estuprou, por que você fez esse presente?" Mia então ergueu o rosto e respondeu: "As redes sociais não mostram a realidade. Eu tinha que fingir lealdade para sobreviver." A sala ficou em silêncio. No dia anterior, outro ponto sensível havia sido revelado. O técnico Lance Jimenez, do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, falou sobre o atentado com coquetel Molotov ao Porsche de Kiri Curry, em 2012. As impressões digitais que poderiam ligar Combs ao crime haviam sido misteriosamente destruídas. A garrafa usada era uma Old English 800, com um lenço de grife como pavio, itens caros usados como arma. As digitais que antes existiam sumiram. O juiz instruiu o júri a desconsiderar qualquer insinuação de obstrução não formalizada, mas o estrago já estava feito. Em seguida, o detetive Christopher Higgincio, do LAPD, afirmou que o incêndio foi motivado por ciúmes e vingança. Segundo ele, a ordem partiu de Didi após descobrir o romance entre Cass e Curry. O padrão se repetia: abusos, ameaças, punições. A última testemunha do dia foi um agente federal que participou da busca na casa de Didi, em Miami. Armas, drogas, preservativos e lubrificantes foram encontrados ao lado do quarto principal. Para a promotoria, eram provas da organização das chamadas freak-offs, eventos com elementos de dominação, humilhação e pornografia. Durante a audiência, Didi reagiu. Sentado, fazia anotações e trocava cochichos com os advogados. Em um momento, mandou beijos discretos ao público. Um gesto sutil, mas registrado pelos artistas do tribunal. A defesa tentou explorar isso como um sinal de humanidade. Mas a imagem que se formava era a de um homem que controlava tudo: corpos, segredos, vídeos e até as provas. A defesa tentou anular o julgamento alegando que a destruição das digitais estava sendo usada como insinuação de obstrução. O juiz negou. O advogado Mark Agniflow então retomou a tática de deslegitimar as testemunhas. Disse que as festas faziam parte de uma comunidade liberal e que agora, arrependidas, buscavam reparações com fama e dinheiro. A promotoria foi direta. Pular de uma varanda para escapar de agressões não é consensual. É desespero. A cada dia, o tribunal parecia mergulhar mais fundo em um labirinto de violência, silêncio e poder. Se Didi foi capaz de queimar um carro, de destruir digitais, de transformar sua própria casa em uma arena de terror, o que mais ele poderia fazer para calar alguém? A resposta talvez estivesse nos olhos de cada testemunha, nos gestos contidos dos jurados, ou no peso sufocante da verdade que finalmente vinha à tona. Ela estava presa em outro tempo, em outra realidade. Quando o advogado Brian Steele olhou nos olhos dela e perguntou: "Você ficou 8 anos com ele. Por que não saiu antes?" A sala silenciou como se o tempo tivesse congelado. Mia respirou fundo e respondeu com a voz firme, mas carregada de dor. Porque achava que não tinha saída. Porque eu amava trabalhar com entretenimento. E porque ele me fazia sentir como se minha vida só tivesse valor se ele dissesse que sim. Aquilo cortou o ar como uma lâmina. A tentativa do advogado era clara.
destruir a credibilidade de quem ousava enfrentar o império da música, o nome que por décadas comandou os bastidores do entretenimento mundial. Mas, naquele momento, a imagem intocável de Didi começava a rachar. Tentando o golpe final, a defesa tentou exibir um vídeo de Mia sorrindo e dançando numa festa. A promotoria protestou, e o juiz não titubeou. Indeferido. Aquilo era uma violação do processo. Segundo a defesa, o vídeo havia sido encontrado de última hora por detetives da internet. Mas o juiz foi categórico. Prova surpresa. Não é admissível. A promotoria então aproveitou o momento para selar um elo poderoso. Conectou os depoimentos de Cassie e Mia. Ambas falaram de abuso sexual. Ambas citaram as chamadas freak-offs. Ambas carregavam cicatrizes emocionais de um padrão perverso. Silêncio imposto por medo. Obediência cega. Manipulação emocional constante. Aliás, se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que pensa e compartilhar com alguém. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Num momento carregado de tensão, a promotora Madison Eiter fez a pergunta que pairava no ar. Você mentiu para este júri em algum momento? Mia respondeu. Não. Tudo o que eu disse é verdade. Didi permaneceu em silêncio durante quase todo o depoimento. Em alguns momentos, segurava o queixo e olhava fixamente para o chão. Em outros, sussurrava algo para seus advogados. Mas, nunca, em nenhum momento, olhou para Mia. Era como se ela fosse apenas mais um arquivo, mais uma memória inconveniente que ele precisava enterrar. Quando ela terminou e deixou o banco das testemunhas, algo inesperado aconteceu. Didi fez um aceno discreto com a cabeça. Um gesto sutil, entre respeito e desafio. Muitos viram aquilo como a última tentativa de manter o controle. Um domínio, silencioso. Mas o efeito foi imediato. Mas o julgamento estava longe do fim. Rumores começaram a circular. Uma nova acusadora se aproximava. Jane. E se o que Mia contou foi só a superfície, o que Jane poderia revelar? A promotoria manteve o suspense. Jane só seria ouvida quando Mia concluísse sua fala. Tudo estava sendo cuidadosamente planejado. Fontes próximas ao caso afirmavam que o depoimento estava sendo construído em camadas, como se fosse um roteiro, um arco narrativo de coerência, de trauma, de violência estruturada. Nos bastidores ficou claro que a promotoria pretendia mostrar mais do que agressões pontuais. A ideia era revelar um sistema, uma engrenagem sofisticada de coação sexual, uso sistemático de drogas, festas com práticas humilhantes e uma rede de silenciamento. Mia descreveu pelo menos 5 episódios de abuso. Num deles, acordou com dores no corpo, sem memória do que havia acontecido na noite anterior. Só sabia que tinha bebido com o réu em um evento corporativo. Um padrão começava a se formar. A cada detalhe, o quebra-cabeça ganhava forma. O que parecia um aglomerado de acusações isoladas, na verdade era um sistema, operado com precisão. E Didi estava no centro dele. Com o fim da 3ª semana, algo mudou. O caso deixou de ser apenas jurídico. Tornou-se um fenômeno cultural e político. No dia 30 de maio, a promotoria mudou de estratégia. Saiu do emocional e foi direto para o técnico. Era hora de ligar os depoimentos às provas, de eliminar qualquer espaço para dúvidas. E foi então que surgiu o nome de Frank Piazza, perito, forense do FBI. Ele apresentou extratos bancários, documentos e evidências digitais que colocaram tudo em perspectiva. Grandes transferências de dinheiro feitas por Didi ocorriam logo após eventos em hotéis. E-mails internos mostravam logística detalhada para as freak-offs, reservas feitas com nomes falsos, kits com drogas, ordens para que hóspedes masculinos não fossem registrados. Um grupo interno mantinha listas rotativas de convidados, com códigos como F2N, Flight to New York, e GZP, Good Camera Presence. Era a primeira vez que as histórias das vítimas se conectavam a uma engrenagem operacional. Ali estava o ponto-chave. Não era devassidão impulsiva. Era método. Era controle.
Era tráfico sexual em escala interestadual, sob jurisdição federal. E então o clima do julgamento mudou novamente, dessa vez por algo que veio de fora. Donald Trump, em campanha no Texas, foi questionado por jornalistas sobre o caso, e sua resposta caiu como uma bomba. Se eu achar que houve injustiça nesse caso, não importa se gosto do acusado ou não, eu consideraria um perdão. Aquilo incendiou os noticiários. Analistas interpretaram a fala como um gesto político, uma forma de se aproximar da base jovem masculina, culturalmente conectada ao hip-hop. O Washington Post alertou: o uso político de um indulto presidencial pode colocar em risco a credibilidade do sistema penal federal. O juiz reforçou ao júri que nenhuma consideração política deveria interferir na avaliação dos fatos. Mas o estrago já estava feito. A Corte de Manhattan não julgava mais apenas um homem, julgava os limites da impunidade. E talvez os contornos sombrios de uma influência política travestida de neutralidade. A quarta semana promete ser a mais intensa de todas. Jane está a caminho. E se Mia construiu a narrativa, Jane pode colocar o último prego no caixão. Aliás, se você está acompanhando até aqui, aproveita para se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que pensa e compartilhar com alguém. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo a mais pessoas. Nos bastidores do julgamento, algo mudou. As reações foram intensas, e embora a defesa de Combs tenha evitado comentários explícitos, um assessor do réu deixou escapar à imprensa. Não comentamos política, mas é bom ver que figuras públicas reconhecem excessos em certos processos. A referência, sutil, apontava para um comentário recente feito por Donald Trump. O mesmo Trump que, até pouco tempo, parecia distante do universo cultural de Combs. Agora, porém, ele se insinua como uma possível influência silenciosa no destino do réu. Enquanto isso, os especialistas jurídicos continuam divididos. A carga emocional dos depoimentos é inegável, disso ninguém discorda. Mas o cerne do debate gira em torno da Lei Mann, uma legislação federal que exige que a promotoria comprove que houve transporte interestadual de vítimas com intenção clara de exploração sexual. A professora Emma Hattrickton, da Universidade George, foi direta. Se a acusação não demonstrar que as viagens foram feitas com esse objetivo e que houve coação, o tráfico sexual pode ser contestado. Ainda assim, as provas apresentadas, no dia 30, pareciam caminhar nessa direção. Documentos financeiros, planilhas logísticas e registros de deslocamento entre estados começaram a preencher essa lacuna. Do lado da defesa, a nova estratégia ficou clara: ganhar tempo. A tentativa agora é empurrar o julgamento até julho, aproveitando o recesso do feriado de 4 de julho. Para isso, planejam apresentar cerca de 15 testemunhas, entre seguranças, ex-sócios e até uma especialista em dinâmicas sexuais alternativas. O objetivo? Normalizar as chamadas freak-offs como práticas consensuais, parte de um estilo de vida liberal. Mas será suficiente? O terreno perdido nas últimas semanas parece cada vez mais difícil de recuperar. Mesmo sem imagens, devido à proibição de câmeras, a cobertura do julgamento se mantém em tempo real. A hashtag do caso já ultrapassou 1,3 milhão de menções no antigo Twitter. Vídeos sobre o processo acumulam mais de 60 milhões de visualizações no TikTok. A opinião pública está longe de um consenso. Uma pesquisa informal da CBS apontou que 56% acreditam na culpa de Combs, enquanto 28% enxergam motivações políticas por trás das acusações. Com a presidência agora tangenciando o caso, o que esperar? Uma absolvição silenciosa? Ou um veredito que ecoará para além dos tribunais? O império de Combs foi erguido sobre carisma, dinheiro e silêncio. Agora, esse mesmo silêncio é julgado, e os gritos abafados por décadas começam enfim a se fazer ouvir. Ao longo da terceira semana de julgamento, o tribunal ouviu relatos que ultrapassam o limite do imaginável. Uma mulher que acordou sendo estuprada. Outra que pulou de uma varanda para escapar.
Uma assistente que limpava sangue e cera após orgias filmadas. Uma acusadora protegida que mostrou hematomas e extratos bancários com pagamentos silenciosos para calá-la. Além dos testemunhos, os peritos trouxeram transferências bancárias cruzadas, agendas logísticas, mensagens codificadas e até um funcionário de hotel que declarou: "Nos mandavam não olhar." Em qualquer julgamento, a consistência dos fatos é essencial. Mas nesse caso, a consistência da dor também pesa. Porque a pergunta não é apenas se Combs cometeu crimes, mas como foi possível que ele fizesse isso por 2 décadas sem interrupção. A defesa insiste em negar tudo. Argumenta que tudo não passa de um estilo de vida incompreendido. Fala de sensualidade, de privacidade, de excentricidade. Diz que Combs é imperfeito, mas não um criminoso, que tem direito ao prazer e ao silêncio. Mas o que foi descrito no tribunal vai além de costumes. É coação, é ameaça, é intimidação e controle logístico, é possivelmente obstrução de justiça. O que emerge desse quebra-cabeça é um sistema de poder, um esquema sustentado por contratos, por acordos extrajudiciais, por seguranças particulares e por silêncio comprado. Um sistema em que funcionários sabiam, empresas ignoravam e plataformas digitais apagavam. Onde fãs confundiam arte com idolatria, e onde até políticos ensaiavam perdões antes do julgamento terminar. Do lado de fora, o caso virou espelho da sociedade. Vítimas anônimas ganham voz. Fãs se dividem. E a indústria do entretenimento, que sempre dançou conforme o ritmo de Combs, agora é obrigada a escutar o som das denúncias. Enquanto isso, o réu segue calado. Não testemunhou. Não pediu desculpas. Não olhou nos olhos de nenhuma das mulheres que o acusaram. Sua defesa é o silêncio, mas é justamente esse silêncio que hoje grita mais alto. A próxima semana promete ser decisiva. Novos depoimentos técnicos devem consolidar o caso da promotoria. Espera-se a convocação de gerentes de hotel, especialistas em coação psicológica, analistas financeiros e até um ex-segurança pessoal de Combs. A promotoria sinalizou que está próxima de concluir sua tese, com as conexões finais que atam os abusos à lei Mann. A defesa, por sua vez, prepara seu último ato. Vai tentar desmontar a acusação com testemunhas que alegam que tudo foi consensual, distorcido pela mídia e amplificado por agendas pessoais. Seguiremos acompanhando com rigor, com respeito às vítimas e com compromisso inegociável com a verdade. Porque neste caso não se trata apenas de um julgamento. Trata-se de uma revelação coletiva. E quando a verdade encontra voz, ela não se cala.